voltando com o jornal Abre Aspas, e temos aniversariante nesse mês aqui em São José dos Campos, viu? A Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, completou no dia 1º de abril 30 anos de história aqui na nossa região. A instituição possui mais de 50 cursos entre graduação, especialização, mestrado e doutorado. E para nos contar um pouco sobre essa história, a gente recebe aqui no nosso estúdio o reitor da Univap, o professor Dr. Milton Beltrame Júnior. Olá, doutor, tudo bem? É muito prazer, muito obrigado pela sua visita aqui no nosso estúdio. Eu já começo te perguntando, né? A Univap teve sua criação em 1954, né? Com a criação da Faculdade de Direito. Como é que se dá essa história aqui na nossa região e como que a universidade se tornou o que ela é hoje? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a Univap. É um prazer enorme falar sobre a Univap. Historicamente, como você disse, a Univap já tem 68 anos com a criação da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito ela veio como uma prerrogativa, um apelo da sociedade por uma universidade na época, né, por uma faculdade na época. Ela teve a sua missão, cumpriu muito bem, está cumprindo muito bem, e foi crescendo, né, como instituição, e outros cursos foram lançados. Com outros cursos foram criadas as Faculdades Integradas de São José dos Campos, que foi um passo para que nós tivéssemos a universidade. Logo depois, já com as Faculdades Integradas de São José dos Campos, foi solicitado ao MEC a autorização para que fôssemos universidade. E, há exatos 30 anos atrás, o MEC aprovou pelo Diário Oficial e nós passamos a ser a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap. Reitor, além dos cursos superiores, a Univap também oferece diversos serviços, né, à comunidade, né? A gente tem alguns exemplos, como o auxílio na declaração do imposto de renda, que está acontecendo atualmente pelo curso de Ciências Contábeis, né? O curso de Odontologia da Univap, Fisioterapia, também oferecem serviços para a comunidade, tudo de forma gratuita, né? Quais são os serviços que a universidade oferece para a comunidade hoje? Olha, são muitos, e eu peço desculpas se eu esquecer de algum, porque realmente são muitos. Eu poderia dizer alguns para você assim, vou tentar dizer todos, mas alguns mais especiais, como por exemplo, você citou da odontologia. Algumas pessoas não sabem que o serviço de odontologia não se refere apenas à questão dentária, mas à parte de rosto como um todo. E nós temos um serviço lá na Univap que é a questão de próteses, que são dentistas que fazem. Isso aumenta tanto a autoestima das pessoas, que são pessoas que tiveram alguma lesão séria no rosto, ou no seio, por exemplo, com amputação do seio, que acaba sendo feita as próteses. Então, aquelas questões de olho que substitui o olho sintético, próteses faciais, tudo isso é feito lá. E é um serviço muito bonito, né? Temos outro serviço, como o Serviço Escola da Psicologia, que atende demandas de todas as classes sociais e também causas muito mais específicas, bem amplas, né, como, por exemplo, atendendo especificamente o pessoal com relações à dificuldade financeira, pessoas que têm alguma demanda específica tratado lá. Nós tivemos no mês das mulheres a iniciativa de atendimento a várias situações que a mulher já sofre violência. Nós atendemos também a pessoas da LGTB, QIA+, nós atendemos a sociedade como um todo, né? Temos outros serviços, como por exemplo a fisioterapia, a nutrição, temos os serviços da clínica veterinária, temos o CRAS, que é o CRAS para nós na Univap, é Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, onde a gente recupera os animais com dificuldade, que foram atropelados, que teve alguma questão de saúde, reabilitamos e fazemos a soltura novamente. Então a Univap ela tem como prioridade a juntar a educação com a realidade. Então essas questões oportunizam para que o nosso aluno tenha, eu estava falando agora há pouco, um choque de realidade. Como é ser profissional realmente, praticando na época da sua faculdade.
Tudo bem, lembrando que é tudo gratuito, né, esses serviços, né? Participa com a gente também o jornalista Zé Gui. Com você, Zé Gui. Bom dia, professor. Parabéns aí pelos 30 anos de Univap. A gente sabe que a Univap sempre acompanhou os passos, né, da cidade, da própria cidade. Nos anos 50, ela estava, com a Faculdade de Direito, ela estava num contexto da implantação do ITA, né, com todas as questões envolvendo a educação. Depois, há 30 anos, formou-se aí a universidade. Há pelo menos 17 anos, vocês têm um parque tecnológico, né? Eu queria saber do senhor, hoje, onde a Univap entra na equação da cidade que é um polo tecnológico? Olá, bom dia, é um prazer estar conversando com você. A Univap entra, ela, na verdade, ela já tem, como o senhor disse, ela está junto com a evolução da própria cidade. Então, o nosso parque tecnológico é um exemplo disso, né? Então, um parque tecnológico dentro de uma universidade que começa a partir de incubadoras, e nós já temos esse parque tecnológico há 17 anos, onde congregamos indústrias, empresas de alta tecnologia em associação especificamente com o nosso IPD, eu acho que já tem um caminho de tecnologia aí, de maneira junto, associativa com a comunidade. Então nós temos 2 institutos de pesquisa, na verdade um instituto de pesquisa, mas com 2 prédios, com mais de 40 laboratórios de pesquisa que estão disponibilizados não só para o nosso parque tecnológico, mas para qualquer empresa do setor produtivo aqui na região. E nós temos feito muitos convênios, muitos termos de colaboração com essas empresas, onde nós disponibilizamos equipamentos e os próprios pesquisadores no desenvolvimento de soluções para essas empresas, né? Então esse é um dos caminhos. O outro caminho é o próprio currículo, né? O próprio projeto pedagógico dos cursos da Univap, que nós passamos no ano de 2021, 2021, trabalhando nesses novos projetos pedagógicos, que traz muito fortemente essa relação entre o nosso curso e o setor produtivo, o setor produtivo de toda a sociedade, né? Quando eu falo setor produtivo, não só as empresas, indústrias, mas também as próprias instituições governamentais. Nós temos associações com as prefeituras de São José de Jacareí. Então nós temos para o nosso aluno essa questão de vivência do que está sendo necessário hoje e o que vai ser necessário no futuro. E o apoio do nosso Instituto de Pesquisa, eu acho que faz com que a gente tenha um passinho na frente com relação às demandas que podem existir. Aí o senhor está falando também das novas profissões, né, professor? A universidade precisa atender essa demanda das novas profissões que aparecem com o desenvolvimento tecnológico, não é isso? Isso. Eu posso falar para vocês de pelo menos um curso que nós instalamos há pouco tempo, que é o curso de mídias e artes visuais, que tem sido um curso um curso de tecnologia, e ele está sendo muito procurado, e ele tem dado uma resposta muito positiva para o mercado. É um curso novo nosso, e nós estamos sim, com outros, eu diria mais 3 ou 4 cursos nessa linha. É que enquanto a gente não disponibiliza o curso, então fica mais difícil a gente falar sobre ele, né? Porque nós temos a prerrogativa de, como universidade, instalar o curso sem a solicitação prévia do MEC. Mas nós temos outras instituições de educação na região e que nem sempre a gente consegue divulgar antes as coisas. Mas vocês vão ter uma surpresa muito agradável e a sua pergunta foi ótima. Para 3 ou 4 cursos que devem se iniciar na Univap, fundamentando essa questão que o senhor colocou.
de tecnologia. Professora, durante a pandemia, a gente viveu aí momentos complicados para vários setores. A educação foi um deles, né? Houve todo essa necessidade de afastamento, né? E a gente percebeu que muitas instituições começaram a desenvolver ou deram sequência aos seus projetos virtuais, de ensino virtual, né? Eu acho que o ensino híbrido, o senhor pode confirmar ou não, veio para ficar, né? E a gente quer saber, gostaria de saber como a Univap enfrentou isso e quais as soluções que vocês encontraram para o enfrentamento da crise. A Univap, ela já trabalha com ambiente virtual, que a gente chama lá dentro da Univap como AVA, que é o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem. Ela já trabalha com isso há mais de 15 anos na nossa plataforma e já era usada junto com os cursos presenciais. Quando chegou a pandemia, o que nós fizemos foi, primeiro, é um choque, a pandemia, ninguém esperava, ninguém tinha ideia de quanto tempo, mas à medida que ela se iniciou, nós demos uma parada, férias coletivas aos nossos professores, antecipamos as férias e investimos ainda mais para a adaptação do nosso AVA no sistema que era necessário para a época. Isso estou falando, obviamente, lá em 2020. Nós fizemos um treinamento muito grande com os nossos professores e nós não usamos ensino à distância. Não é só uma questão de falácia, é uma realidade. A Univap usou ensino remoto. Qual é a diferença? Ensino remoto, o professor estava em contato com o aluno no mesmo dia, no mesmo horário que das aulas presenciais e o contato ele era direto, a interação direta, ao vivo com os alunos. É claro que em duas dimensões, né? E claro também que tivemos algumas dificuldades, assim como os alunos, na conexão, mas assim ficou. Nós entendemos que esse ensino remoto, que a Univap ela já utilizava, o ambiente virtual, juntamente com esse aperfeiçoamento que nós tivemos e que foi muito bem avaliado pelos nossos alunos, ele realmente deve agregar agora ao nosso ensino presencial. Tanto que nos nossos novos projetos pedagógicos são previstos a inclusão desse ensino remoto. Eu não diria ainda a palavra híbrida, porque para o MEC existe o ensino presencial e o EAD, né? E agora está começando uma terminologia que é o híbrido, que ele está próximo de 60% de atividades à distância e 40% de atividades presenciais. Não, o nosso híbrido, que eu acho que respondendo a sua questão, ele vem com a somatória presencial mais essa possibilidade de remoto, por exemplo, com um convidado, como aconteceu há um mês atrás, eu convidei um pesquisador de Ribeirão Preto para participar de uma aula junto com a turma. Então, na sala de aula, tudo preparado, nós tivemos o enriquecimento desse profissional. Então, isso veio para ficar, é isso que a Univap está colocando nos seus projetos, é isso que a Univap entende que vem a acrescentar para o aluno. O ensino à distância, a Univap também está trabalhando, mas aí é um outro tipo de ensino. O ensino à distância, nós estamos trabalhando nisso, construindo o nosso ensino à distância, mas são públicos diferentes, características diferentes, necessidades diferentes, né? Então, é assim que nós tratamos. Todos têm que ter a educação de melhor qualidade. O que muda de um para outro é a necessidade que ele tem, as condições que ele tem de mobilidade, por exemplo. Muito bem, professor Milton Beltrame, o reitor da Univap. Obrigado pela entrevista. É com você, Matheus. Eu que agradeço bastante. Obrigado. Muito bem, mais uma vez obrigado, reitor, pela sua entrevista.